Um dos principais problemas na medição e orçamentos é como dar o preço certo, o preço exato. E neste vídeo eu vou explicar de forma mais prática como chegar ao preço final que você, como um técnico ou como um empreiteiro, vai dar ao seu cliente. Vem comigo! Ok, se você está começando agora a fazer orçamentos na construção civil, você precisa se basear ou se focar em três conceitos principais: o custo do material, o custo da mão de obra e o lucro. Juntando esses três componentes, você consegue chegar ao preço final que você vai dar no seu cliente. Nos próximos vídeos eu vou explicar em mais detalhes como calcular exatamente cada componente, mas vamos pelo mais básico, o custo do material. Digamos que você quer construir esta parede que está atrás de mim. Vamos dizer que esta parede tenha 50 metros quadrados. Para você ter o custo de construção dessa parede, o custo de material, você precisa calcular a quantidade de blocos necessárias para fazer esta parede. Tens que calcular o cimento para fazer a argamassa de assentamento da parede. Tens que calcular o cimento para rebocar a parede. Esta é uma parede que está pintada e também está estucada. Tens que calcular também a quantidade de estuque e a quantidade de tinta. Depois de você ter todas essas componentes, você consegue chegar até o custo do material para construir esta parede. E normalmente para a mão de obra, você também precisa saber quantos homens, por exemplo, você vai precisar para fazer uma parede como esta. Quantos predeiros, pintores e toda essa componente. Mas uma técnica básica que você pode fazer é, sobre o custo do material, você vai adicionar o mínimo de 20%. Esses 20% que você vai adicionar serão cabimentados para a mão de obra para construir esta parede. Tu podes pôr mais, tudo depende da especificidade do trabalho em si, mas se você pôr um mínimo de 20% sobre o custo do material, você já terá o custo de mão de obra aproximado para construir esta parede. E depois tens a questão do lucro. Você vai somar o custo do material, o custo de mão de obra, que são os 20% que você adicionou, e vai adicionar um mínimo de 30%. Desta forma, você já terá uma margem de lucro para essa empreitada da construção dessa parede. Ok, um exemplo prático, digamos que essa nossa parede, o custo do material seja de 10 mil kwanzas. Este é só o custo do material, o custo de compra do material. Nos próximos vídeos eu vou entrar em mais detalhe, porque o custo do material também tem que ser normalmente adicionado o transporte. Por exemplo, se você vai comprar 200 blocos ou 1000 blocos, você não pode só calcular o custo do bloco, você tem que ter em conta também o transporte para trazer aquele bloco. Mas, por uma questão prática, uma explicação simples, vamos dizer que a nossa parede, o custo do material tenha sido de 10 mil kwanzas. Você vai adicionar 20% neste custo de 10 mil kwanzas. 20% de 10 mil kwanzas são 2 mil kwanzas. O 2 mil kwanzas seria a mão de obra para você fazer esta parede. Agora, você vai somar o 10 mil kwanzas, que é o custo do material, mais o 2 mil kwanzas, que é o custo aproximado de mão de obra, e vais adicionar 30%, que ia te dar 3.600 kwanzas. 3.600 kwanzas é que seria o lucro que você estaria a dar para a execução desta parede. E após fazer essa soma, nós chegaríamos a um valor de 15.600 kwanzas. 15.600 kwanzas seria o valor final do custo de construção desta parede, onde nós temos 10 mil kwanzas do custo do material, temos 2 mil kwanzas para o custo mínimo da mão de obra e 3.600 kwanzas para o lucro mínimo. E somando todas essas componentes, chegamos ao valor de 15.600 kwanzas, que seria o custo mínimo para a execução desta parede. Na construção civil existem muitos fatores que afetam o preço final. Muitas das vezes tem obras que somos obrigados, por exemplo, a colocar uma mão de obra acima de 30%, seja 40% ou 50% do custo do material.
porque as obras têm variedades, têm especificidades diferentes. Por exemplo, a mão de obra que você vai precisar para construir uma parede que tem 3 metros de altura não é a mesma que você vai precisar para construir uma parede de 6 metros de altura, porque aí já entram outras componentes. Tens que ter andaimes e outros equipamentos para permitir construir em altura. E também tem que ter em conta que uma parede não é só o bloco. Como eu disse, nós estamos a usar um exemplo simples, porque para fazer uma parede nós temos que contar as sapatas, temos que contar a viga de fundação, temos que contar pilares, temos que contar vigas aéreas, e todos esses componentes fazem parte do cálculo de uma parede. Mas para esse nosso exemplo, nós só estamos a nos focar uma parede simples de bloco e simplesmente o revestimento, rebocos, o estuque e pintura, simples. Mas a componente da parede é muito mais do que isso. E o lucro também varia bastante de cada empreiteiro, né? Porque digamos que você vai fazer uma obra, uma parede, a tua empresa está localizada no Lubito, por exemplo. Você vai fazer uma parede no Lubito, já estás próximo ao teu estaleiro. Então, o custo de mão de obra e o lucro que você cobra numa parede que você vai construir no Lubito já não é o mesmo que você vai cobrar numa parede que você vai fazer, por exemplo, no Sumbe ou em Luanda. Primeiro é que você já é distante do teu estaleiro e você precisa também deslocar a tua mão de obra do teu estaleiro para essas obras, já estão distantes do teu estaleiro, né? Uma está no Sumbe, outra está em Luanda. E tem outros casos que você vai precisar contratar mão de obra local para a execução daquela empreitada. Então, o lucro e o custo de mão de obra varia muito também de onde é que a obra vai ser executada e as condições de acesso para chegar até o local da obra. Então, todas essas componentes afetam o preço final. E tem situações em que, por mais que você faz o cálculo com o maior detalhe ou maior atenção possível, o preço final ainda assim acaba sofrendo alterações. Nós não conseguimos fazer um orçamento 100% certo. Existem sempre alguns imprevistos, por isso é que em alguns orçamentos nós adicionamos sempre uma margem de erros. Por exemplo, nós calculamos que a nossa parede vai custar, em termos de material, 10 mil kwanzas. Mas na execução da parede nós podemos ter imprevisto, por exemplo, se a nossa parede está taxada para ter 50 blocos, por exemplo, e durante o transporte partirem 10 blocos, nós vamos ter que gastar mais dinheiro para suprir esses 10 blocos que partiram. Porque eu já dei o orçamento ao cliente, o cliente já pagou 10 mil kwanzas para comprar os 50 blocos. Se o meu motorista, durante o transporte, ao ver alguma situação alheia também, não é, à sua vontade de partir 10 blocos, eu já não posso ir no cliente e cobrar mais dinheiro para comprar esses 10 blocos, porque eu já dei o orçamento final ao cliente e no meu cálculo eu já taxei que eu vou precisar de 10 mil kwanzas para comprar os 50 blocos, então é com este valor que eu devo usar. Por isso é que acima dos 10 mil kwanzas do custo do material, acima dos 2 mil kwanzas do custo mínimo de mão de obra, porque são custos mínimos, e acima dos 3.600 kwanzas, o lucro mínimo, normalmente adiciona-se mais um 2, 3, 4 ou até 10% para poder suprir imprevistos que possam acontecer.